Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua presença nesse lugar, Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor se manifesta aqui no nosso meio nessa manhã. Nós não somos merecedores da sua graça, mas ainda assim o Senhor vem aqui falar com este povo, Senhor, que tanto erra, que tanto peca, mas ainda assim o teu amor nos cobre. Ainda assim o teu amor nos visita, a tua presença está aqui nesse lugar. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Que o Senhor continue falando conosco aqui nessa manhã. Que o teu Espírito Santo continue tocando os corações aqui nessa manhã, quebrando cada coração de pedra. Cada pessoa que pode ter entrado aqui, Senhor, que precisa viver esse arrependimento, Senhor, que precisa ter o amor pela tua palavra renovado. Que em nome de Jesus o Senhor seja adorado aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, Senhor, pode sentar. Enquanto você senta, abre sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Que diferente, né? Culto domingo de manhã. Gostei. Deus purinho, né, tia Sara? Ô, glória. Abriram aí? 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 1. Estamos na série Sinais Vitais. E hoje o tema da mensagem é Fome pela Palavra. Esse é um sinal vital, vitalíssimo, eu diria, do avivamento, daquilo que nós queremos e buscamos em Deus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos e andou no caminho dos seus antepassados Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vai comigo lá para o verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então, explicando, importante. Ele pede para que haja uma reforma no templo de Deus aqui. É importante você saber disso antes da gente continuar. Versículo 8 diz assim: Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e o informou: Os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores da obra do templo do Senhor. Depois o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro. Então Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Amém? Pano de fundo para a gente entender aqui. Antes de Josias, vieram outros 2 reis, um chamado Manassés, que reinou durante 55 anos, e outro chamado Amon. Esse Manassés, ele fez tudo o que você pode imaginar que seria abominável para Deus. Vou enumerar aqui algumas coisas. Construiu altares para Baal, adorou astros, ou seja, estrelas, planetas, colocou imagens pagãs dentro do templo de Deus, consultou médios e feiticeiros, praticou o ocultismo, sacrificou os próprios filhos, perseguiu os profetas. Durante 55 anos, esse homem reinou em Judá aqui. E esse homem fez todas essas, que a gente pode chamar hoje de bizarrices, né? Coisas estranhas para o povo de Deus. E eu quero que você fique atento que o homem que veio depois dele, Amon,
reinou somente 2 anos. Então a gente tem 57 anos disso aqui. E Amon fez exatamente o que o seu antecessor fez. Ele continuou esse legado. Então são 57 anos aonde esses homens pegaram o livro da lei do Senhor e esqueceram dele. É por isso que aqui nós estamos lendo Josias, que vem depois desses dois, falando que os sacerdotes encontraram o livro da lei no templo do Senhor. Eu não sei se para você, e aqui eu já estou sendo bem direto na mensagem, o quanto para você é estranho isso. Imagina assim, em nenhum momento a palavra de Deus vai dizer que o culto aqui acabou, ou que o templo está abandonado. Eles simplesmente esqueceram da palavra do Senhor. Simples assim. O livro da lei de Deus foi perdido, foi deixado. E ninguém nem se deu ao trabalho de falar, nossa, cadê o livro da lei de Deus? 57 anos. Uma geração inteira sem ouvir a palavra do Senhor. O que daria de bom nisso? Nada, né? E por isso Josias acaba se desesperando aqui e fala, a ira do Senhor com certeza está muito grande contra nós. Porque são 57 anos sem a lei dele, sem ouvi-la, sem praticá-la, vivendo cada vez mais distante. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas qualquer desvio pequeno, depois de muito tempo, se torna um desvio muito grande. Então eu estou indo numa linha reta aqui, mas eu só desvio um pouquinho para cá, daqui a 5 quilômetros eu estou muito longe de onde era o alvo principal. Então imagina 57 anos distantes daquilo que a palavra de Deus ensina. Esse é o cenário que a gente está lendo aqui. Um povo que tinha um templo, mas que não tinha a lei de Deus. Um povo que tinha um prédio, mas que na sua adoração não tinha nada daquilo que o seu Deus pedia. Pelo contrário, tinha coisas que Deus abominava. E tem um texto que para mim é um dos textos mais terríveis da Bíblia, ele deveria te assustar também, como ele me assusta, que é Juízes 2:10. Ele vai dizer assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Que coisa terrível. Uma geração inteira sem conhecer a Deus. É exatamente o mesmo cenário que nós estamos vendo aqui. Josias, com 8 anos de idade, assume um reinado desses 2 homens que destruíram tudo aquilo que nós entendemos como vida religiosa ou vida com Deus, e afastou o povo de Deus, porque esses homens não só se afastaram, eles afastaram todo o povo, toda a nação. 57 anos. E esse menino, ele assume um reino espiritualmente destruído. E depois de alguns anos, ele manda fazer uma reforma no templo. E quando essa reforma ela começa, ele fala, olha, pede para trazerem as pratas, traz tal coisa, traz aquilo. Vão lá, façam a reforma no templo. E aí no meio dessa reforma, o sacerdote acha o livro da lei. Eu estou tentando trazer o quanto isso é absurdo para a gente aqui agora de manhã. Gente, o sacerdote encontrou o livro da lei. Isso é absurdo. Isso é o mesmo que se a gente viesse aqui todo final de semana e vocês ouvissem uma palestra sobre qualquer coisa que não fosse sobre Deus. E a gente vivesse isso uma geração inteira. E aí, do nada, a gente fala, olha, tem uma Bíblia aqui, lá na secretaria, lá no Achados e Perdidos. Vamos ler? É mais ou menos a mesma situação aqui. E qual a reação de Josias quando esse livro está sendo lido para ele, quando ele é lido para ele? Ele rasga as vestes, isso era um sinal de um profundo arrependimento, de uma profunda tristeza, de uma notícia terrível que alguém recebeu. E Josias, com seus poucos anos de idade, aqui ele já tinha um pouco mais ou menos seus 24, 25 anos, ele rasga as vestes dele e fala, a gente está perdido.
Se vocês olharem depois no capítulo 23, ele começa a arrumar todas as coisas. Fala, olha, vamos fazer isso, vamos seguir o que está escrito aqui, vamos fazer aquilo outro, tal. Um menino tão novo, mas que já teve essa noção do que deveria ter sido feito antes. E esse menino, no capítulo 23, Deus faz um elogio para ele na Bíblia que poucos homens ou mulheres de Deus receberam na história. Eu só consigo lembrar de outros dois. Vamos ver se você me ajuda a lembrar aqui. Ele fala aqui no versículo 25 do capítulo 23. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. O próprio Deus está falando que não houve outro rei como esse homem. Eu só lembro de outros dois personagens que tiveram um elogio assim de Deus. Um, fácil de lembrar, João Batista, né? Não houve nenhum homem nascido de mulher que seja como ele. Então, esse rei que se preocupou com o que estava escrito no livro da lei de Deus, ele recebe esse elogio não só porque ele leu, não só porque ele creu, mas porque ele agiu e ele divulgou. Então, ler, crer, praticar ou obedecer e divulgar. O que nós precisamos fazer com a palavra de Deus? É exatamente isso. Ler, crer, obedecer, divulgar. E esse jovem rei fez isso. E a Bíblia ela não vai destacar inicialmente o seu poder político, ou a sua habilidade oratória, ou qualquer habilidade que um rei deveria ter. Assim que a Bíblia começa a falar sobre Josias, ela traz um elogio muito bom. Versículo 2 do capítulo 22. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Às vezes a gente fica muito preocupado com performance, né? Com ser bom em alguma coisa, ser o melhor em tal coisa. Às vezes a gente fica preocupado com a melhor iluminação, o melhor projetor, melhor coisa e tal. Mas Deus, Ele não vai elogiar nada que não seja isso aqui. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esse rapaz, ele amou a palavra do Senhor desde o primeiro dia que a ouviu. Nós temos amado a nossa Bíblia. É difícil a gente exagerar sobre o quão terrível era essa situação aqui. É difícil a gente conseguir poupar palavras para desenhar como que uma geração inteira não sentiu falta da palavra do Senhor. Vamos trazer para os nossos dias hoje? Eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas da geração anterior que todo ano fazem o ano bíblico. Todo ano. Tem algumas pessoas que eu conheço que conhecem tanto da Bíblia que às vezes eu fico me questionando se a pessoa não escreveu uma parte. Que é velhinho, né? Estou brincando. Mas conhece tudo. E às vezes a gente inveja pessoas que têm coisas, né? Casa, carro bonito, carro do ano, aquele negócio todo e tal. E às vezes a gente não tem aquele negócio com uma pessoa que conhece tão bem a palavra de Deus. Com aquela pessoa que ora todos os dias, fervorosamente. Você com certeza conhece alguém que conhece muito bem a palavra de Deus. Que toda vez que você vai conversar com ele ou com ela, já vem um monte de versículo na ponta da língua. A pergunta que eu te faço é, onde estão essas pessoas da nossa geração? Cadê esse pessoal que ama a palavra de Deus com todas as suas forças? Igual esse menino aqui, 23, 24 anos, um menino. Amou a palavra de Deus. E a reação dele foi arrependimento, quebrantamento, humilhação e reconhecimento do pecado. E quando ele encontra esse livro da lei, como eu falei para vocês, no capítulo 23, ele manda arrumar todas as coisas. E isso ensina algo muito precioso para a gente. Quando Deus quer reformar ou trazer de volta a igreja para o seu estado de avivamento, que é o seu estado original de Atos, Ele nunca vai reinventar a roda. Nunca. Já está lá como que são as coisas. Oração, Bíblia, jejum, arrependimento de pecado. Tudo que a gente vai ver aqui na série
Já está escrito lá. Eles aqui não reinventaram a roda. E ainda assim, Deus trouxe um avivamento poderoso. Toda vez que nós olhamos para a história da igreja, nós vemos avivamentos poderosos. E nenhum deles tem algo fora daquilo que é o esperado, entre aspas. Muita oração, muita Bíblia, muito jejum, muito arrependimento de pecado, muitos milagres. Avivamento nunca inventa um novo evangelho. Ele sempre vai voltar para a Bíblia. Sempre, sempre. Avivamento é justamente isso. Deus trazer a sua igreja de volta para o que está escrito nesse livro aqui. Como nós deveríamos ser. Como nós deveríamos nos portar. E hoje a gente vive numa cidade que é cheia de informações o tempo inteiro. Você não consegue sair na rua sem ter uma poluição visual terrível. Todo lugar que você vai tem um barulho terrível na sua cabeça. Eu não sei se eu já contei aqui no púlpito, mas eu não consigo sair de casa sem meu fone de ouvido que tira ruído, né? Eu sou meio velhinho, igual o Marcos, que fica com fone de ouvido aqui na igreja às vezes. Não sei se vocês já viram isso. Mas porque eu fico agoniado com o barulho da rua. Muito barulho, muita coisa. E a gente passa o dia inteiro com esse monte de ruído na nossa cabeça. Um monte de informação que às vezes a gente não usa para nada. Mas dentro do ser humano existe uma sede, uma fome terrível. E essa sede, essa fome, ela só pode ser saciada pela presença e pela palavra de Deus. Nós nascemos com essa fome porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Então existe um buraco eterno no nosso coração, que só pode ser preenchido por algo eterno igual, que é somente Deus. Só Ele consegue. Quantas vezes nós pegamos a nossa Bíblia para ler e nós choramos? Eu tenho certeza que se você é crente há um tempo, você tem alguma Bíblia sua com as páginas, alguma página marcada, com algumas gotinhas lá. Talvez até uma página lavada, dependendo da situação. Mas todo bom cristão tem alguma história com a Bíblia. É impossível você ser cristão e não ter alguma história com a palavra do Senhor. Qual foi a mensagem que te salvou? Você lembra? A pregação que você ouviu? Eu lembro da minha. Era O Cego à Beira do Caminho, 2011. Eu chorei que só aquele dia. Eu era aquele cego à beira do caminho. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é algo para nós deixarmos aberto em cima da estante para proteger a nossa casa. Não é assim que funciona. Ainda que palavra de Deus, ela o é, aberta ou fechada, ela continua sendo palavra de Deus. Diferente do que muitos teólogos da nossa geração têm falado, que a gente chama de teologia liberal, que eles vão dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Ou ela contém a palavra de Deus, ou ela se torna. Contém porque só alguns trechos é inspirado por Deus, ou se torna porque quando ela fala ao seu coração, ela se torna a palavra de Deus. Olha que fofo. Deixa eu te falar um negócio. A Bíblia fechada, aberta, guardada, qualquer coisa, ela continua sendo palavra de Deus. Nós seremos, hoje nós lemos esse livro, mas um dia esse livro vai ler a gente. Não importa se você leu ele ou não, nós seremos comparados com ele. Porque esse livro é a expressão do nosso Deus aqui na terra. É aquilo que nós temos de mais próximo do que é o nosso Deus, do qual é a sua vontade, do que Ele quer falar para nós. Há alguns anos atrás, teve uma época na igreja cristã no Brasil, não sei se vocês viram isso, que estava eu ia usar um termo aqui, mas ele é ruim. Estava uma mania, sei lá, uma mania, vai, de que as igrejas, especialmente as neopentecostais, estavam no negócio de, eu quero ouvir a voz de Deus audível, né? Tipo, eu quero ouvir mesmo, Deus falando no meu ouvido, tal, não sei o quê. E aí eu fico me perguntando, só teve uma meia dúzia de homens e mulheres de Deus na Bíblia que ouviram a voz de Deus audível. O que a gente tem de tão especial assim, que a gente ia querer um negócio desse? Deus já está falando com a gente há tanto tempo. Tem muitos anos que Deus já está falando com a gente. Muitos anos. Foram 1.600 anos aproximadamente para ser escrito. Do primeiro escritor até o último, de Jó até João,
Foram mais ou menos 1.600 anos de diferença. São 40 auxiliares de Deus na escrita desse livro. E auxiliares que eu digo só emprestaram a mão, porque o próprio Deus inspirou esse texto aqui. Tudo que nós lemos na palavra de Deus é o próprio Deus falando. E esses teólogos liberais vão dizer que não, é o ser humano que está escrevendo ali. É o homem que está escrevendo segundo a sua experiência, aquilo que ele conhece de Deus, mas não é. Nós não acreditamos que só uma parte da Bíblia foi inspirada. Ela inteira, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada pelo próprio Deus. E nós devemos respeito a ela, porque é o próprio Deus falando com o seu povo. E não somente com o seu povo, mas com o mundo. A palavra de Deus não foi escrita somente para a igreja. A palavra de Deus foi escrita para o mundo, porque esse livro vai julgar o mundo um dia. E aí vai depender se nós que cremos nesse livro, se nós o obedecemos, se nós vamos entrar no reino dele. Nós não somos o que talvez a gente poderia chamar de bibliólatras, né? Não é o papel, não é nada disso que eu estou falando. Mas a palavra de Deus está aqui. Não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é o maior produtor de Bíblia do mundo. Sociedade Bíblica Brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, tem esse dado de que nós somos o maior produtor de Bíblia do mundo. Somos também os maiores leitores da Bíblia do mundo. Sabia disso? Tanto física quanto online. 16 milhões de downloads por ano. E a pergunta que eu faço é: o que mudou no nosso país? E aí eu entendo que não basta somente eu ter um apreço pelo livro. Eu preciso incorporá-lo à minha vida. Esse livro, ele precisa ditar aquilo que nós devemos fazer. Tanto que Josias, a primeira coisa que ele faz é: olhem tudo o que nós estamos fazendo, comparem com o que está escrito nesse livro e arruma. Do mesmo jeito, Deus espera da nossa vida. Pegue a sua vida, pegue esse livro, compare e arrume. Porque somente assim nós seremos verdadeiramente avivados. A gente tem um costume de achar que avivamentos surgem do nada. Deixa eu quebrar talvez uma mística na sua cabeça com relação a isso. Olhe todos os avivamentos do passado. Nenhum deles aconteceu do nada. Sempre há um povo com fome de Deus. Deus responde à sede e à fome do seu povo. Aí talvez você pense assim: mas em Atos dos Apóstolos, que está escrito lá, que de repente não é do nada. São duas palavras diferentes. Vamos lá, Atos 2, versículo 1. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pergunta que eu te faço: há quanto tempo eles estavam ali? Já estavam há alguns dias, né? Muito tempo reunido orando, porque Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles esperaram, orando, buscando a Deus. Deus sempre reage a um povo com fome. Se nós tivermos fome da palavra de Deus, Ele vai reagir e nos abençoar com a sua digníssima, poderosa presença. Nós seremos avivados a partir do momento que nós entendemos os nossos pecados, nos arrependemos dele, que a gente ama esse livro com todas as nossas forças. Deus vai nos visitar. Eu tenho certeza disso. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, tal. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Nós temos N textos que vão comprovar isso, de que Deus espera que a gente o busque. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer conosco. Tem algo mais que Deus precisa fazer? Ele deixou a Bíblia para a gente. Ele morreu pelos nossos pecados. E agora, quem quiser, se arrependa dos seus pecados e entra na presença dEle. E nós temos o livro da lei aqui nas nossas mãos.
A pergunta que eu faço é: o que mais Deus precisaria fazer? Agora, Ele quer que eu e você nos arrependamos, que a gente busque a Ele, que a gente leia a Sua palavra, que a gente decore esse livro, que a gente viva isso todos os dias da nossa vida, para a honra e glória dEle. E como a gente tem falado aqui sobre avivamentos, esse sinal vital, ele não tem esse nome à toa, né? É um sinal vital mesmo. Sem Bíblia não tem vida na igreja. Porque imagina só, a gente ora, mas sem a Bíblia, tá? Sem a Bíblia. A gente ora. Aí daqui a pouco alguém vem aqui na frente e inventa uma teologia da cabeça dele. Aí daqui a pouco outra pessoa vem aqui, Deus está falando comigo que é isso, isso e aquilo. E vai totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por exemplo, não, você pode casar com mais de uma pessoa, é o que eu estou sentindo no meu coração. Estou fingindo que a gente não tem Bíblia, tá? Não, a gente não precisa orar, porque Deus já sabe daquilo que a gente precisa. Ele não sabe? Realmente. Mas Ele manda a gente orar, não manda? Então, sem esse livro aqui, para onde que a gente vai? Sem Bíblia, nós estamos perdidos. Somos como qualquer cego no meio de um tiroteio. Nós estamos perdidos sem isso aqui. Então, por que não gastar a minha vida lendo? Por que não gastar os meus dias, o meu tempo, devorando esse livro? Entendendo o que Ele quer dizer para mim, o que Deus tem para me falar. E nessa série a gente tem falado sobre alguns avivamentos um pouco mais modernos. E falando sobre a palavra de Deus, sobre a importância dela no avivamento, não tem como a gente não citar o avivamento com o Jonathan Edwards. A maioria dos teólogos vão ter um padrão com relação a isso, vão dizer que depois do Sermão do Monte, esse homem pregou o segundo sermão mais famoso da história. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Claro que o primeiro sermão mais lido, o mais importante, é o próprio Jesus, né? Mateus 5, 6 e 7. Mas essa pregação de Jonathan Edwards ficou tão famosa que levou um avivamento para outros países. Não ficou somente onde ele pregou. E eu queria te contar um pouco da história desse homem. Esse homem, ele é neto do pastor da igreja mais relevante ali da Nova Inglaterra. Uma igreja da qual esse pastor, ele era pastor lá há mais de 50 anos. E aí, depois, quando ele faz seus 26, mais ou menos, ele é convidado pelo avô para auxiliá-lo naquela igreja. E o avô, depois de poucos anos, morre. E aí esse rapaz de 20 e poucos anos assume o púlpito de talvez a igreja mais relevante do seu tempo, no seu país. Só que tinha um problema. Esse rapaz, quando ele ia pregar, ele pregava assim, ó. Imagina, eu vou ler uma parte do sermão aqui, tá? Os cultos mudaram de fisionomia. Edwards descreveu uma congregação que vinha faminta, ansiosa para beber cada palavra do pregador. Gente chorando de tristeza pelo próprio pecado. Ele pregava assim, tá? Você conseguiria parar... Você ficou agoniado com 10 segundos que eu li aqui, não foi? Eu sei que você ficou. Eu também ficaria. Eu não consigo prestar atenção. E esse rapaz, diz a história, que ele lia os sermões dele, palavra por palavra. Ele era alguém muito estudioso, crânio mesmo. Alguém que foi aceito na faculdade com 13 anos. Muito inteligente. Muito além daquilo que a geração dele tinha por alguém capaz, assim, intelectualmente. E esse rapaz, ele assume essa igreja, e depois de 5 anos, acontece algo na cidade dele, onde 2 jovens acabam morrendo, e gera um burburinho na cidade, com relação à juventude daquela cidade que está totalmente perdida. E aí ele faz uma proposta para um grupo de jovens, fala assim, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão nessa agonia toda, vamos todo domingo se reunir para ler a palavra do Senhor? Eu ministro para vocês, vocês só ouvem, está tudo certo, todo domingo a gente se encontra aqui. E aí eles toparam, um pequeno grupo de pessoas. Foram lá e começaram a ler, a entender um pouco sobre a justificação pela fé. E Edwards pregando todo domingo para eles. Depois de alguns poucos anos,
questão de 3, 4 anos, 1/4 da cidade tinha se convertido. E aí, relatos deles, do próprio Edwards aqui, esse trecho que eu estava lendo é palavras dele, tá? Ó, a cidade nunca esteve tão cheia de amor nem de alegria, e ao mesmo tempo tão cheia de choro. Os cultos mudaram de fisionomia. Edwards descreveu, aliás, ele está descrevendo aqui agora, né? Descreveu uma congregação que vinha faminta, ansiosa para beber cada palavra do pregador. Gente chorando de tristeza pelo próprio pecado. Gente chorando de alegria pela salvação. Gente chorando de compaixão pelos vizinhos que ainda não tinham crido. Porque um grupo pequeno se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. 1/4 da cidade se converte. Bares começam a ser fechados. Pubs, né, onde o pessoal se reunia para bagunçar, começam a ser fechados. Não tem mais cliente. O pessoal está se convertendo. Estão lá naquele menino lá que fica lendo o sermão. Estavam lá. Tudo porque eles pararam para ouvir o que a lei de Deus diz. Às vezes a gente espera que um avivamento chegue num culto aonde o Espírito Santo vem e a gente começa a orar em línguas altas, aquele negócio todo e tal, e a gente gosta muito, amém? Somos pentecostais. Glória a Deus? Esse glória a Deus foi meio geladeiriano, mas tudo bem. Somos pentecostais, gostamos de um barulho. Só que barulho não gera avivamento, é o contrário. Avivamento gera barulho. Barulho na cidade, no bairro, na região. Nós, ao entendermos esse livro, ao nos apaixonarmos por esse livro, nós faremos barulho aqui na nossa cidade. Vão olhar e falar assim, quem é aquele povo que se reúne para ler um livro e as pessoas saem de lá chorando? Saem de lá com vontade de mudar de vida. E um dia, um pouco depois de que esse avivamento começou, aí ele explodiu de vez. Uma pregação. Jonathan Edwards vai pregar em uma igreja. E a história conta que, enquanto ele pregava esse sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas ficaram tão impactadas com a mensagem. E, gente, ele lendo aqui, tá? Eu vou enfatizar isso porque eu acho muito engraçado. Ele lendo aqui. E as pessoas ficaram tão impactadas com o sermão, com a consciência de pecado que elas estavam tendo ali naquele momento, que enquanto ele pregava, as pessoas começaram a se agarrar nas pilastras da igreja, a subir nos bancos, porque eles tinham a plena certeza de que o chão iria se abrir e eles iam para o inferno. Tamanha consciência de pecado que veio sobre aquele povo. Um único sermão. E isso aqui se espalhou para até outros países. O avivamento da Escócia acontece a partir daqui também. E aí agora eu vou fazer um parênteses sobre uma parte da história que as pessoas geralmente não contam sobre esse sermão. Edward já vinha desses pequenos avivamentos na cidade dele. Essa fome pela presença de Deus, essa sede pela palavra dele, já vinha dentro dele. Quando ele vai pregar nessa igreja, a história conta que ele se tranca durante 3 dias, sem comer, sem beber, sem fazer nada, a não ser orar e ler a palavra. Durante 3 dias direto. A história conta que quando ele sobe nesse púlpito aqui para pregar esse sermão, as pessoas conseguiam ver o rosto dele meio brilhando. Só que esse brilho ele era meio que escondido toda vez que ele fazia assim para ler o sermão. Te lembra uma história de alguém? Moisés, né, quando vai ver Deus no monte, ele desce com o rosto brilhando. E essa presença de Deus incendiou toda a congregação. Essa consciência pelo pecado de alguém que ama a palavra do Senhor se intensificou ali e salvou aquelas pessoas. Depois de muitos anos, se você voltasse lá, ainda estava acesa a chama. Demorou muitos anos para que aquilo se esfriasse, mas eles colheram bons frutos daquele avivamento. Nós colhemos até hoje. E esse é o retrato de um baita avivamento, talvez um dos meus favoritos, eu gosto muito dele. E o retrato que nós vemos no Brasil hoje é esse, de um país que é o maior produtor de Bíblia,
maior leitor. E a gente ainda tem problema com corrupção, ainda temos problema com vício, ainda temos problemas com bet. Nosso governo tem uma bet, gente, pelo amor de Deus. É loucura isso, né? E eu não estou falando de esquerda e direita, não, pelo amor de Deus, tá? É tudo fazendo no mesmo saco, tá tudo certo. O nosso país está desse jeito. Hoje, talvez a gente dê um passo a mais para ser hexa. Amém? Amém? Glória. Eu estou iludido, gente. Estou iludido. Tem um monte de país grande aí que está perdendo aí para os caras, então estou iludido. Mas e se a gente for hexa? Oh, glória. A gente vai ter um bom tempo comemorando isso. Vamos falar um bom tempo sobre isso. Mas depois... Eu estava no Penta. Eu sou novo, mas nem tanto, tá? Eu estava no Penta. E foi aquela festa, aquele negócio, né? Fogo de artifício, aquelas motos, né? Fazendo na rua. Aquela barulheira miserável. Dono de cachorro brigando com o povo na rua porque o cachorro está morrendo do coração. Aquele negócio todo. Você vai ver isso provavelmente se a gente for ex. Só que assim, a gente cantou, né? Tente outra vez. Como é que era a outra música lá? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E passou. Hoje a gente está bravo com a nossa seleção, porque eles estão mais preocupados com o cabelo deles do que jogar bola. E passa. Sabe o que vai acontecer se a gente for hexa? Vai passar. Mas sabe o que não passa? A palavra do Senhor diz assim: passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Todas as nossas dificuldades, todas as nossas alegrias, tudo aquilo que nós passamos vão passar, mas a palavra do Senhor não passará. Ela é eterna, ela é o próprio Deus, descrito aqui para a gente. Eu queria chamar o pessoal do grupo de louvor para subir aqui. E antes de eu encerrar, eu queria contar algumas histórias para vocês. Toda vez que eu venho pregar sobre a Bíblia aqui, eu sempre conto as mesmas histórias, até você decorar. 1555. Um adolescente chamado Runkey, na Inglaterra. Olha que nome bonito para você colocar nos seus filhos aí, Runkey. Parece nome de cachorro, né? 1555, reinado da rainha sangrenta. Ela começa uma perseguição com quem fosse que tivesse uma palavra de Deus escondida. E essa menina, essa adolescente, ela tinha uma Bíblia, a Runkey. E diz a história de que chegou os inquisitores, ela era serva de uma família, chegou a família, os inquisitores lá e olharam e tal, e falaram: você tem Bíblia? Ela falou: tenho. É sua? É. Adolescente, tá? Dá moral para os nossos adolescentes, Deus usa também eles, tá? E aí eles falaram: tem certeza? Ela: tenho, é minha. Aí disse que os patrões dela ali falaram: não, ela está brincando, não é dela não, tal. A gente achou por aí, não sei o quê. Falou: não, é minha. Ela é minha e eu sou dela. Os inquisitores pegaram essa adolescente, levaram para o cemitério da cidade. Naquele tempo os muros eram largos, bem largos assim. Eles arrancaram algumas pedras, alguns tijolos, colocaram ela no vão. Foram fechando. Estava faltando o último tijolo. E aí eles perguntaram para ela, né? Você ainda vai dizer que ela é sua? Que essa Bíblia é sua? Quais são as suas últimas palavras? Ela falou: cadê o último tijolo? Porque ela não quis negar o amor dela pela Bíblia Sagrada. Parece história fictícia, mas aconteceu. Um adolescente. Eu vi uma vez um pastor contando sobre o seu avô, que não era pastor, que esse homem ele amava tanto a Bíblia, tanto, que ele chegava a ser aquela pessoa que a gente chama de chato. Ele falava assim: a gente não pode andar com a Bíblia embaixo da cintura, porque os muçulmanos não andam com o Corão embaixo da cintura, então a gente é do povo de Deus, então a gente não pode andar também não. Ele tinha uma espécie de altarzinho, quando ele colocava a Bíblia dele, a Bíblia de leitura mesmo, não porque era o lugar para proteção da casa, mas porque ele deixava lá porque ele gostava muito. E diz que uma vez ele chega na casa desse avô e esse avô está quebrando tudo, está nervoso, porque esqueceram a caneta em cima da Bíblia dele.
E aí talvez eu e você, a gente olhe e fale assim, nossa, que preciosismo besta. Não é? Mas será que essa mania não mostra um amor terrível pela Bíblia? Um amor que nós deveríamos invejar? Ao invés de invejarmos carros, casas, famílias, qualquer outra coisa, a gente deveria invejar esse amor pela palavra de Deus. Esse pastor, ele conta a história de que o avô dele, 95 anos, sentava com ele assim para conversar, e ele já pastor, falava assim, você lembra quando o rei Josias reinava em Judá, que o rei tal, que fazia isso, tal, tal. Aí ele falava, vô, já boiei, calma, segura. Aí ele gritava para a esposa, Maria, olha o tipo de pastor que a gente tem hoje, Maria. Ele não consegue nem conversar sobre as sagradas escrituras, e aquele negócio todo, né, bem velhinho assim. E aí ele vira para esse pastor e fala assim, e sobre Zaqueu, o rapaz que subiu na árvore lá, você consegue conversar? Aí ele fala assim, então vamos conversar. Esse senhor de idade com 95 anos, nos seus últimos 3 dias de vida, ele não lembrava mais dos filhos, não lembrava mais dos netos, não lembrava mais de ninguém. Mas ele passou os 3 últimos dias da vida dele recitando os versículos da Bíblia de cor. Tanto amor pela palavra de Deus. Às vezes a gente precisa ser chato mesmo, ser quadrado, andar com a nossa Bíblia, decorar os versículos bíblicos. Uma pessoa te falar alguma coisa, você responder com a Bíblia. Satanás tenta enganar Jesus ali, Jesus responde com Bíblia. Satanás entra no jogo, responde com outro versículo, Jesus responde ele de novo. As nossas lutas não são ganhas na força do nosso braço. É a palavra do Senhor que ganha para a gente. Porque no dia mal, esse livro aqui vai socorrer a gente. Hoje eu trouxe aqui uma Bíblia que é muito especial para mim. Vai ser... Um dia eu quero entregar essa Bíblia para o Dante no casamento dele. Eu não sei se dá para vocês verem daí, mas ela é toda rabiscada. Quando eu me desviei na adolescência e eu voltei para a igreja, primeira coisa que eu quis fazer, eu preciso de uma Bíblia. Eu já tinha passado um tempo na igreja, já conhecia o Senhor, mas eu sabia que eu tinha desviado porque eu tinha parado de ler a Bíblia. Eu falei, eu vou voltar, eu preciso ler esse livro. Eu era porteiro na época, trabalhava das 6 da manhã às 2h20 da tarde, né? E eu lembro que eu me sinto como se eu estivesse sendo Jonas ali na barriga do peixe, né? Porque como era um prédio comercial, chegava no final de semana, não tinha ninguém. E eu ficava ali a manhã inteira lendo. E anotando e rabiscando. E aí eu voltei para a casa do Senhor depois disso. Às vezes a gente não percebe a importância que esse livro tem. Mas nós conseguimos medir a nossa vida espiritual pelo nosso amor por esse livro. Como está o nosso amor pela palavra de Deus? Como está o nosso amor pelo livro sagrado? Assim nós vamos saber como está o nosso amor por Deus. Queria pedir para que você fique de pé. Eu quero orar com você. E eu quero te desafiar. Esse livro, Palavra do Senhor, é a maior carta de amor de todos os tempos. Deus escreveu esse livro para mim e para você. Nós precisamos lê-lo para conhecer o nosso Deus. Eu queria orar com você agora. Faça esse compromisso com Deus. Senhor, eu vou voltar a ler a Tua Palavra. Eu vou me comprometer, porque não é falta de tempo, Senhor, é preguiça. Eu vou me comprometer porque não é falta de tempo, é falta de prioridade. Espírito Santo de Deus, quebranta os nossos corações, Senhor. Nos dê fome pela Tua Palavra. Nos dê sede, Senhor, por gastar tempo na Tua presença, lendo aquilo que o Senhor deixou para nós escrito aqui. Espírito Santo, que o nosso coração sempre esteja incendiado de amor pelas palavras desse livro. Que no dia mau a gente possa se levantar e saber que o Senhor é socorro bem presente na angústia, porque nós conhecemos a Tua Palavra.
Que nós possamos nos levantar e saber que a sua graça se renovou mais uma manhã, porque nós conhecemos a tua palavra. Que a gente possa ter esperança, porque conhecemos a tua palavra e ela diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. Que o Senhor avive a nossa igreja, Senhor, nos dando amor pela sua palavra, amor pela tua presença. Enquanto ainda não nos encontramos com o Senhor nos ares, nós nos encontramos com o Senhor nesse livro, Senhor. A tua presença veio habitar dentro dos nossos corações, dentro de nós, mas nós também temos esse livro que o Senhor deixou para nos ensinar e falar conosco. Nos dê amor por esse livro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.